E se o desejo feminino nunca tivesse sido sobre amor? E se, por trás de cada olhar insinuado, cada silêncio calculado, houvesse apenas um campo de batalha onde o ego e o instinto se devoram sem piedade? A verdade é incômoda. O desejo não é romântico. Ele é biológico, sujo, cruel, moldado para garantir sobrevivência e poder. O resto, flores, jantares, promessas, são apenas maquiagem social para disfarçar a brutalidade do que realmente acontece. O ego feminino quer controle, quer status, narrativa, segurança emocional. Já o instinto não pede licença. Ele explode em atração irracional, impulsos que não respeitam lógica nem moral. Um lado deseja estabilidade, o outro implora por risco, adrenalina, pelo proibido que rasga convenções. E é nesse choque que nasce a guerra. A mulher sorri, mas dentro dela duas forças colidem. O eu idealizado que o mundo espera e o animal faminto que o corpo exige. O dilema não é se ela escolhe o certo ou o errado, é se ela tem coragem de admitir que, no fundo, nenhum desejo é puro. E então fica a pergunta que quase ninguém ousa encarar. O que acontece quando uma mulher descobre que seus desejos mais profundos não são dela, mas sim da guerra entre ego e instinto que habita cada célula de seu corpo? O que ninguém admite é simples. O desejo feminino é uma farsa bem ensaiada. Por fora, discursos sobre liberdade, amor próprio e escolhas conscientes. Por dentro, algoritmos primitivos regendo tudo: segurança, poder, validação. É cruel dizer isso, mas é real. A maioria das mulheres não deseja o cara bom. Deseja o alfa disfarçado. O homem que traz perigo suficiente para acender o instinto e estabilidade suficiente para acalmar o ego. E quando esse equilíbrio não existe, o jogo se torna viciado. Ela finge que deseja estabilidade, mas se alimenta em silêncio do caos que despreza em voz alta. E aqui nasce a dor. Viver numa contradição constante. O corpo grita por adrenalina, mas a mente teme perder o controle. O ego quer estabilidade, mas o instinto sussurra: ele não te faz tremer. O resultado? Relações mornas, traições escondidas, ressentimentos camuflados em discursos de moralidade. A mentira é conveniente. Eu só quero um amor de verdade. Mas o amor que ela descreve não existe. Existe apenas uma oscilação interminável entre o conforto do ego e o abismo do instinto. E é nessa oscilação que o desejo feminino se torna um vício, incapaz de saciar-se, sempre pedindo mais, sempre sabotando o que diz querer. O conflito é este: como viver em paz se o próprio desejo é programado para nunca se satisfazer? Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. O desejo feminino não busca o certo. Ele busca o mais forte. Não o mais bondoso, não o mais gentil, não o mais paciente. Busca o que desperta aquele frio no estômago, aquela tensão elétrica que o corpo interpreta como perigo disfarçado de paixão. É por isso que tantas mulheres se arrastam atrás de homens que nunca ofereceram estabilidade, mas que souberam ativar algo mais profundo, o instinto. É uma seleção natural travestida de romance. O instinto feminino não quer paz, ele quer testar limites, quer sentir que está se entregando a alguém que poderia destruí-la, mas que, por alguma razão, escolhe não fazê-lo. Essa sensação, esse paradoxo, é a droga mais viciante. Ignorar isso cobra um preço alto. Quantas relações morrem lentamente porque o ego escolheu o seguro, mas o corpo se ressente, clamando pelo risco que nunca veio? Quantas famílias são destruídas porque, mesmo com tudo perfeito,
A mulher sente um vazio inconfessável. A metáfora é clara. É como plantar flores em solo de concreto. Elas até podem crescer por um tempo, mas estão condenadas a murchar, porque o desejo não negocia. Ele exige obediência. E a ferida é inevitável. Quando o instinto não é alimentado, o ego cria justificativas, e o que chamamos de amor vira apenas um teatro para mascarar a fome do corpo. O desejo feminino funciona como uma máquina invisível. Por fora parece escolha, por dentro é apenas programação. Freud chamaria de pulsão, Jung chamaria de sombra, Nietzsche chamaria de vontade de poder. Mas, no fim, é sempre a mesma engrenagem: instinto contra ego, natureza contra narrativa. O instinto é cego, irracional. Ele responde ao cheiro, ao tom de voz, à postura corporal. Ele não quer explicação, quer impacto. O ego, por outro lado, veste máscara. Ele racionaliza, justifica, cria discursos que soam bonitos na superfície. Eu quero um homem que me respeite, ela diz. Mas o corpo reage a outro tipo de estímulo, ao arquétipo do predador, ao homem que não pede aprovação. Esse é o segredo que nenhuma pauta social consegue destruir. O corpo não lê ideologia, lê biologia. E é nesse abismo que nasce a hipocrisia. O desejo que é sentido não coincide com o desejo que é confessado. O instinto busca intensidade, o ego, segurança. E quando a mente tenta conciliar os dois, o resultado é sabotagem. Por isso, tantas mulheres vivem em conflito interno. Elas desejam o controle absoluto, mas só se excitam diante do risco de perdê-lo. Querem poder, mas se rendem ao fascínio de quem não precisa pedir nada. O mecanismo é cruel. O desejo feminino é, ao mesmo tempo, sua força mais selvagem e sua prisão mais silenciosa. Não estamos falando delas, estamos falando de você. Porque, no fundo, todos participam desse teatro. Homens fingindo não saber como funciona, mulheres fingindo não admitir o que sentem. E cada um paga seu preço. Quer rir da ironia? O cara bonzinho não perde porque é menos homem. Ele perde porque nunca entendeu o jogo. Enquanto isso, a mulher que jura buscar estabilidade é a mesma que envia mensagens escondidas para aquele que ela chama de erro. E o ciclo continua. O ego exige fachada, o instinto exige entrega. Olhe bem, quantas vezes você mesmo já sustentou uma mentira para manter o papel que o ego te deu? Quantas vezes disse que estava feliz enquanto algo dentro gritava que não? Esse vídeo não é sobre elas traírem desejos, é sobre o quanto todos traem a si mesmos, diariamente. E o sarcasmo aqui é inevitável. Sociedade inteira pregando moralidade, enquanto cada corpo pulsa como uma bomba relógio pronta para implodir o script social. E sabe qual é a parte mais engraçada? Todo mundo sabe disso, mas prefere fingir que não sabe. O desejo feminino é guerra, sim, mas o verdadeiro campo de batalha é a sua própria covardia em encarar o quanto também vive refém do mesmo mecanismo. E se eu dissesse que o desejo feminino não é o problema? Que a verdadeira guerra nunca foi entre mulheres e homens, mas entre o ser humano e a própria natureza. O choque brutal é este. O desejo não foi feito para trazer paz, foi feito para manter o jogo infinito. A vida não se importa com estabilidade. A vida só quer continuidade. Por isso, o instinto feminino, assim como o masculino, não se importa se alguém vai sofrer, se uma família vai desmoronar, se promessas serão quebradas. A biologia só se importa em selecionar quem tem força para sobreviver ao caos.
O ego inventou amor, fidelidade e romance, mas o corpo só reconhece química, poder, risco. E é aí que tudo se despedaça. O que acreditamos ser amor não passa de uma maquiagem bonita para disfarçar um campo de testes evolutivo. A virada é cruel. Talvez ninguém esteja destinado a ser feliz no amor. Talvez a felicidade seja apenas uma narrativa inventada para dar sentido a um jogo que nunca acaba. Porque no fim, a guerra entre ego e instinto não é para ser vencida, é para ser vivida. E a pergunta que fica ecoando como maldição é: será que alguém, algum dia, amou de verdade? Ou apenas encenou o roteiro que a biologia escreveu dentro da carne? No fim, tudo se resume a uma sentença incômoda. Ninguém deseja o que diz desejar. Somos apenas porta-vozes de forças mais antigas que qualquer moral, mais cruéis que qualquer promessa. O desejo feminino não é a exceção, é o espelho. O que parece romance é sobrevivência. O que chamamos de amor é apenas a cortina de fumaça para um instinto que não pede desculpas. E o ego só existe para dar nomes bonitos ao que, no fundo, sempre foi animal. É desconfortável? Sim, mas é libertador. Porque depois que se enxerga a engrenagem, não dá mais para romantizar a prisão. A pergunta não é se existe amor verdadeiro, mas se alguém tem coragem de amar depois de saber disso. E talvez a resposta seja ainda mais brutal. A maioria prefere a mentira, porque a mentira embala, acaricia, embriaga. A verdade não. A verdade arranca o chão e deixa você sozinho com a nudez da própria natureza. E é aqui que eu deixo a provocação final. Você ainda acredita em amor? Ou acabou de perceber que sempre acreditou em biologia com maquiagem? Se essa verdade te arranhou por dentro, inscreva-se, curta e compartilhe. Porque o silêncio vai tentar te engolir agora, e só quem espalha essa ferida sobrevive a ela.